mais um encontro com todos vocês, encontrando amigos, irmãos, minha família de fé. Estoy muy feliz de estar acá con amigos, con hermanos, con la familia de la fe. E para mim, ontem, ouvindo o Samuel iniciando essa ministração sobre o Evangelho de Deus, Para mí, ayer haber escuchado a Samuel sobre la administración Evangelho de Deus, del Evangelio de Dios, me fez relembrar muitas coisas como eu fui formado desde a minha infância. me hizo recordar muchas cosas de la formación de mi infancia. A minha mãe é uma profetisa no Brasil desde a década de 70 e de 80 Mi mamá, una profeta de Brasil de entre los 70 y los 80, e convivi, cresci vendo em minha casa muitos homens de governo, crecí en una casa en donde había muchos hombres de gobierno, que ela orava por eles, profetizava sobre eles, que oraba por ellos, profetizaba sobre ellos, e sempre o que me impactava que não eram muitos da igreja que iam para receber diretivas dela. y lo que me impactaba que no había muchos que iban a la iglesia para recibir directiva de ellos. Isso. Então sempre cresci vendo a minha mãe me instruindo sobre tocar o mundo. Y siempre crecí bajo la instrucción de mi madre, enseñándome a tocar el mundo. Tinha uma linha muito forte sobre evangelismo, Había una línea muy fuerte sobre el e evangelismo, um evangelismo de poder. un evangelismo de poder. Então, houve épocas na minha vida Entonces hubo épocas en mi vida que morava apenas eu, minhas irmãs e minha mãe. que vivía yo, mis hermanas Minhas y mi irmãs e minha mamá. mãe. E não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Y no teníamos el dinero para pagar el alquiler. E me lembro quando ela colocávamos para orar toda a noite. Y me recuerdo cuando por eso orábamos toda la noche. E sempre na manhã Y siempre en la mañana aparecia uma caixa com alimentos e com dinheiro na porta de casa. y siempre en la mañana, luego de la oración, aparecía una caja llena de alimentos y dinero. Acabava-se o gás, botijão de gás, Había garrafas, no, gas. gás que se encerrava, acabava. La garrafa se terminaba, Minha mamã chamava eu, minhas irmãs, mi mamá llamaba a mis hermanas para orarmos para orarle e voltava-se o gás, y el gas volvía a la garrafa porque não tínhamos dinheiro para porque no comprar. había dinero para pagar. Então sempre fui sendo treinado, discipulado dessa forma. Entonces siempre fui entrenado bajo esas formas. E quando olhava para dentro da igreja, Y cuando miraba dentro de la iglesia, sempre me incomodava, siempre estaba incómodo porque as pessoas ouviam sempre as mesmas coisas, porque las personas siempre escuchaban las mismas cosas, pediam as mesmas coisas pedían las mismas cosas e nada se solucionava. y nada tenía solución. E ficavam profetizando apenas para os outros dentro da Y igreja. terminaban profetizándose los unos con los otros dentro de la iglesia. E no meu interior En mi interior havia um incômodo, había un encuentro porque queria sair para fora, porque sair yo quería salir de ese lugar para profetizar fora, para poder profetizar fuera, para manifestar milagres fora. para ministrar milagros fuera. Então, quando ouvi Samuel falar ontem à noite Entonces cuando escuché y vi a Samuel hablar anoche a la sobre o noche Evangelho de Deus sobre el Evangelio de Dios para manifestar poder, para poder manifestar el me poder, relembrei da minha infância recordé mi infancia e de alguns processos y de algunos procesos com o pai na minha vida. con el Padre en mi vida. Eu não sei se todos sabem, Yo no sé si todos saben, mas eu já fui um atleta, yo ya fui un atleta, chutava bola. jugaba fútbol, Hoje virei uma bola. hoy tengo una pelota, Mas no meio do atletismo, más en el medio del sistema Eu- atlético. o pai me provocava a orar por atletas contundidos. En ese medio Dios me provoca a orar por atletas que estaban frustrados, Contundidos, machucados, lesionados. lesionados. E até hoje isso acontece. Hasta hoy eso sucede. Em nossa comunidade no Brasil há muitos atletas. Y en nuestra comunidad en Brasil hay muchos atletas. E quando eles estão lesionados, não querem ir aos médicos Cuando ellos están lesionados no quieren ir a los médicos. e nos procuram para que possam ser curados. Y ellos nos buscan para que puedan ser sanados. Isso sucessivamente. Eso sucede diariamente. Então comecei a me lembrar que na década de 90, no final da década de 90, Entonces recordé que en el final de la década del 90 joguei em um time em Florianópolis jugué en un equipo en Florianópolis chamado Figueirense. llamado Figueirense. Figueirense.
E eu morava em uma ilha chamada Ilha do Campeche. Y vivía en una isla llamada la isla del Campeche. del Campeche. campo, del Campeche. 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 E havia uma mulher que fazia parto de todas as pessoas, benzia as pessoas naquele lugar. Y había una mujer que era parte de todo ese lugar E nos impedia curandeira, hacía curandera. macumbeira. E nos impedia de ministrar a palavra do evangelho naquele lugar. Y ella nos impedía poder ministrar la palabra. E a minha equipe dizia assim: Deus tem que matar essa mulher para que a gente consiga ganhar toda essa ilha. Disculpa, y Minha equipe mi equipo decía que había que matar a la bruja. E um dia voltei do treino, Y un día volví del entrenamiento, estava em minha casa para estaba ahí en Jantar. casa para poder pegar la cena e veio os meninos dizendo que a velha estava morta. y vinieron los chicos diciendo que la bruja había muerto. Daí, falei, graças a Y Deus. todos dijeron gracias Dios. Mas eles disseram: o pai falou conosco Y ellos decían, Dios habló con nosotros. que você tem que ir lá orar por ela para que ela ressuscite. Y Dios nos habló a nosotros que vos tenés que O ir sea, a orar con ella, por Deus ella fala para com que resucite. vocês que eu tenho que ir orar lá por Y ela. él dice, Dios habló con ustedes y soy yo el que tiene que ir. E fiquei relutando Y bueno, estuve ahí dando vueltas. e fui aonde essa mulher estava morta desde as 16 horas da tarde, era já 22 horas da noite. Y fui a donde estaba la mujer. Desde las 16 horas estaba muerta hasta las E 22. estava muita Estava gente muerta em volta, e muita gente esperando. alrededor. E fiquei olhando e comecei a falar: Senhor, toca essa mulher, visita, seja feita a tua vontade. Assim, Y mientras yo estaba ahí, decía, Señor, toca a esa mujer y que sea tu voluntad. Y me fui corriendo. e o Senhor falou comigo: Y Dios habló conmigo. enquanto vocês querem manter uma reputação, En cuanto si ustedes quieran tener una reputación, a minha glória não se revelará aos homens. mi gloria no se va a poder manifestar y revelar a los hombres. Então disse: então toca ela. E ele disse: boca com boca. Y yo dije, bueno, vamos a tocarla a ella. Y Dios Yo dice, disse, boca con boca. Não, Senhor, é uma velha, está gelada, Senhor. Não. Yo dije, no, Señor, es una vieja y está helada. Mas me ajoelhei e disse: Pai, eu ministro e sopro sobre ela o mesmo espírito de ressurreição que levantou o Yeshua dos mortos. Señor, yo ministro y soplo sobre ella el mismo espíritu que resucitó a Jesús. E essa mulher voltou. Y esa mujer volvió. Todos que estavam na casa fugiram, correram. Y todos los que estaban en la casa salieron corriendo porque esa mujer volvió. E após 14 anos eu voltei em Florianópolis. Después de 14 años yo volví a Florianópolis. E me levaram nessa ilha, Y me llevaron a esa isla porque queriam saber quem é essa mulher, onde ela estava, se ela ainda estava viva. porque querían saber sobre la mujer, si todavía estaba viva. Procuramos e achamos, aí encontramos. Buscamos y la E encontramos. bati na casa, Golpeamos en la casa, aí uma velhinha sale una viejita, ela me olhou de longe me vio e de lejos disse: eu estava aguardando você esses 14 anos, y dice, yo te estaba esperando durante 14 años porque eu redimi toda essa ilha para Cristo. porque yo redimí toda esa isla para el Mesías. Isso me impactou, Y eso me impactó porque foi uma fé e coragem que fez com que o Pai tocasse toda uma ilha. porque fue una fe y me llenó de coraje y todo eso tocó una isla. O que me move muito nesses dias Lo que me moviliza en estos días é fé e coragem, es fe y coraje. não para atuar dentro da igreja, No para actuar dentro de la iglesia, mas fora dela. para ser usado E fuera de eu ella. quero encorajá-lo. Yo quiero ahora llenarte de coraje. Não se permita sair desse encontro No te permitas irte de este encuentro sem estar cheio de fé e coragem. sin estar lleno de fe y coraje. Não apenas para posicionar um sacerdócio dentro da igreja, No apenas para poder posicionar el sacerdocio dentro de la mas iglesia, para tocar e manifestar o evangelho de Deus fora pero dela. para poder tocar y usar el evangelio ¿Cuántos de están Dios conmigo fuera de esa? la iglesia. ¿Cuántos están con nosotros? Você pode levantar as suas mãos. ¿Puede levantar por favor tus manos? Pai, eu quero abençoar todos essa manhã neste lugar, Padre, yo quiero bendecir a todos esta mañana en este lugar, para que por meio do teu Espírito para que tu espíritu possa gerar fé e coragem, pueda edificar y generar fe y coraje, posicionando um sacerdócio dentro das igrejas, Señor, y
posicionando el sacerdocio dentro de las iglesias. mas levantando evangelistas Señor, pero levantando evangelistas apaixonados, apasionados, que queimam, apasionados y que quemen, que Señor, ardem por você, que arden por ti, que possam transtornar as que cidades, puedan trastornar las ciudades, transtornar as ruas, trastornar las calles pelo poder por el poder do de teu evangelho, tu Pai. evangelio, Padre. Eu gostaria que você clamasse por ele, Yo quiero que clames por por eso, coragem, por coraje, por fé, por fe, por ousadia, por osadía, porque é algo que está vindo ao seu encontro, porque hay algo que está llegando, algo que está a este chegando para a sua cidade, Algo está chegando algo para que está esta cidade. chegando para o seu bairro. pueblo. Algo está llegando para tu Nós barrio. clamamos a Ti, Pai. Oh Dios, clamamos a ti. Yeah! Oh Dios. Chora la malaya, chore dele, le, maya, suri dele, la, ba. Chore le, la, maya, suri, na, la, ya, 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 suri, be. Yeah! Venha ao nosso encontro, Pai. Ven a nuestro encuentro, Padre. Nos rendemos, nos rendemos. Chorela manhã, surideira manhã. Chorela manhã, surideira. Queremos arder, faz-nos voltar a arder. Rinene, Rinene, Abba. Choralalalala, choridara. Rinene, Abba. Veo algunas personas acá, Tímidas, tímidas, que se acostumaram a viver dentro da igreja, que están acostumbrados a vivir dentro de la iglesia. clamam por algo novo, Claman por algo nuevo, mas fazem as mesmas coisas pero durante anos. pero hacen las mismas cosas de años. Há um clamor de Deus sobre você. Hay un clamor de Dios sobre vos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, Pablo, en 2 de Corintios 11, ele diz para que as pessoas pudessem suportar um pouco mais a sua loucura. él dice para que las personas puedan soportar un poco más la locura. E que o zelo que ele tinha Y que el celo que él tenía era para que a serpente não pudesse enganar, era para que la serpiente no pudiese engañar, como já havia feito no Éden. como ya había hecho en el Edén. Não podemos receber outro Espírito, No podemos recibir otro espíritu, não podemos receber outro Jesus, no podemos recibir a otro Jesús, não podemos receber a outro Evangelho. no podemos recibir otro evangelio. Por isso eu acredito que nesses dias Por eso yo creo que en estos días não podemos de alimentar mensagens, no podemos nos alimentar de mensagens alimentarnos de mensajes que nos prende naquilo que já foi. que nos atan a aquello que ya existió, ya fue. Há uma verdade presente para esses dias. Hay una verdad presente para estos días. Alguns dias atrás, Algunos días atrás eu contava dessas experiências a alguns meninos da nossa comunidade. yo contaba las experiencias a algunos chicos de la comunidad E a maioria deles não havia vivido nenhuma experiência dessa de evangelho de poder fora. La mayoría de ellos nunca había vivido una experiencia del Evangelio del poder fuera. E comecei a clamar para que o Senhor preparasse um ambiente, um momento para que eles pudessem ser evangelizados por isso. Y comencé a clamar para que el Señor pudiese armar un ambiente para que pudiesen utilizar eso, ser evangelizados por eso. Eu fui convidado a orar por uma criança de 4 anos que nasceu, não andava desde quando nasceu. Y ahí fui invitado a orar por una chica que hacía desde que nació, no caminaba, 4 años tenía. Alguns amigos do São Paulo Futebol Clube, alguns atletas me chamaram para orar por essa moça. Algunos atletas de San Pablo fueron los que me invitaron a orar por eso.
por ello. E o pai da criança disse: mas ele não é aquele pastor evangélico que vai tirar as imagens de idolatria? ¿Eh? Más, el papá de la nena decía, él no es, ¿no?, un pastor evangélico que va a sacar los cuadros de las imágenes, ¿no? E eles disseram: não, é diferente. Ellos le decían, no, él es diferente. E chegamos lá e via a menina, ela se rastejava. Ela tinha 4 anos de Y idade. llegamos, y la nena se movía solo arrastrándose por el suelo. E começamos a conversar e bater papo e falar de muitas coisas. Y comenzamos a hablar de muchas cosas. E os pais começaram a chorar na mesa. Y los padres comenzaron a llorar en la mesa. E eu não abri a Bíblia. Y yo no abrí la Biblia. Abri a Bíblia, não usei jargões evangélicos. Yo no hice nada como lo de costumbre. Apenas comecei a falar da vida orgânica do nosso Pai. Apenas comencé a hablar la vida orgánica del Dios Todopoderoso. Então a menina veio se arrastando e foi se apegando a mim e foi ficando de pé. Entonces la nena vino arrastrándose y fue agarrando a Clever hasta llegar a la cadera. E quando ela chegou aqui, ela ficou em pé. Y cuando ella llegó hasta mí, ella quedó en pie. Os pais começaram a chorar, Los mas padres comenzaron a llorar. eu não sabia por quê. Y yo no sabía por qué. E ele disse: é a primeira vez que nós vemos a nossa filha de pé. Y ellos dicen, es la primera vez que vemos a nuestra hija de pie. Eu estou ganhando toda a cidade. Y ahora estoy ganando toda la ciudad. Prefeitos, políticos, governadores, Gobernantes, políticos, atletas, atores, atletas, artistas, actores, artistas, empresários, empresarios. porque eles me chamam para um jantar, para os amigos e apresentam a filha que todo mundo conhecia, que não andava. Porque ahora ellos, la familia, me llama para invitarme a cenar, para que yo pueda hablarle a los amigos de ellos. Y ellos muestran su hija cómo camina. Ele me mandou um vídeo esses dias, ela fazendo balé. Él me mandó un video de la nena en estos días danzando, haciendo baile. Isso voltou a ativar algo em mim que estava. Y eso volvió a activar algo en mi interior que estaba dormido. Não podemos continuar dentro se queremos entrar dentro do plano de Deus. No podemos seguir dentro si queremos hacer los planos de Dios. Vamos ter que ter fé e coragem. Vamos a tener que tener fe y coraje Nessas reuniões, en estas reuniones. alguns dias atrás, havia algumas mulheres que não podiam gerar filhos. En estas reuniones, algunos días atrás, había mujeres que no podían tener hijos. Seus esposos muito ricos Esposos con mucho dinero. fizeram diversos exames, Hicieron exámenes de todo tipo. e estávamos conversando e apenas eu e minha esposa Cristiane. Y estábamos conversando, él y mi esposa y yo. E a Cristiane, sem saber, começou a tocar no ventre dessas mulheres que não podiam gerar. Y mi esposa Cristiane, sin saber, comenzó a tocar el vientre de esa Simples mujer. assim. E Simple. ligaram, já estão 4 meses. Y llamaron, Grávidos. ya está embarazada de 4 meses. Apenas a porta foi ter fé para tocar em uma família. E essa família está tocando toda uma cidade. Apenas tocamos una familia y esa familia es una puerta que está tocando toda la ciudad. Talvez a oração vai ter que mudar. Tal vez la oración va a tener que cambiar. Não é sobre o que Deus tem que fazer de novo. No es sobre lo que Dios tiene que hacer de nuevo. É o que você tem que se estar disposto para fazer para Ele. Es lo que la oración tiene que ser ahora, es lo que vos estás dispuesto para hacer para Él. Você não pode sair daqui sem esse evangelho de poder. No podés salir de aquí sin ese evangelio de poder. Quando lembro sobre o plano de Deus, Cuando recuerdo el plan de Dios, eu lembro de Tito, capítulo 1, versículo 12. yo recuerdo a Tito, capítulo 1, versículo 12. Porque Tito, ele cita um poema de um poeta, uma frase de um poeta.
Porque ahí Tito cita la frase de un poeta. Houve um homem chamado Epimínides. Hubo un hombre llamado Epimínides. Epimínides. Vivia em Creta. Vivía en Creta. Em uma época havia uma idolatria muito grande, mais de 30 mil deuses. Había en esa época muchos dioses, una época de idolatría, 30.000 dioses. E nesse tempo houve uma praga. Y en ese tiempo hubo una plaga, ¿no? Plaga. E nenhum desses 30 mil deuses poderiam resolver isso, recebendo sacrifícios, nenhum solucionou essa praga. Y esa plaga que existió en esa época, ninguno de los 30.000 dioses pudo resolver esa situación, aún con los sacrificios que hicieron ellos. Então eles se lembraram que havia um homem em uma ilha isolado, Entonces ahí ellos recordaron que había un hombre en una isla, Epimínides, Epimínides, que servia apenas um Deus. que servía solamente a un dios. E quando ele se achegou, ele disse: vocês são mentirosos e preguiçosos. Y usted, cuando llegaron, le dice: ustedes son mentirosos y perezosos. E disse: o que você pode fazer? O seu Deus pode fazer algo para acabar com essa praga? Y le preguntan: ¿qué puede hacer tu Dios para acabar con esta plaga? Ele disse: traga algumas ovelhas Y él le dice: por favor, traigan algunas ovejas e vamos soltá-las. y vamos a soltarlas. E aonde elas pararem, Donde ellas, y esas ovejas cuando vengan las soltamos, y donde ellas paren, se aquieten, esse Deus será que irá resolver tudo. ese Dios va a ser el que va a resolver la Então situación. dizem que essas ovelhas foram para um lugar que não havia nada. Entonces las ovejas, como era un lugar donde había muchos dioses, se movían por todos lados y fueron a un lugar donde no había nada, no había Dios ahí. E os homens incrédulos religiosos disseram: mas ali não há Deus, não há estátua nenhuma. Y como las ovejas pararon en ese lugar, los hombres religiosos decían: ahí no hay Dios, no hay Dios, no hay placa de Dios, no hay emblema de Dios. Então ele disse: levanta-se um altar aí, Entonces él dice: ahí vamos a levantar un altar sacrifique essas ovelhas sobre esse altar. y sacrifiquemos esas ovejas sobre ese altar. E um dia Y un día esse Deus se revelará. ese Dios se va a revelar. A praga se cessou La plaga cesó e passou-se 500 anos. y pasaron 500 años. E diz Atos capítulo 17, Y Hechos 17 diz que o apóstolo Paulo foi ao Areópago y ahora dice que el apóstol Pablo fue al Areópago falar aos filósofos. a hablar a los filósofos. E de repente ele vê um altar Y de repente él vio ahí un altar ao Deus a Dios, desconhecido. al Dios no conocido. E as pessoas diziam: mas o que você está falando? O que ele fala? Y las personas decían: ¿de qué está hablando Saulo? ¿De qué está hablando? Ele disse: eu vim tornar conhecido esse Deus. Yo vi ser conocido esse Deus. a ese Dios. Paulo teve coragem. Pablo tuvo coraje. Por isso ele dizia muitas vezes: o meu evangelho. Por eso Pablo decía muchas veces: mi evangelio, O evangelho de Deus, o el evangelio de Dios, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. o el evangelio de Dios, del reino de Cristo. Eu acredito que nesses dias, Yo acredito creo en estos días que para você tornar Deus conhecido, que para usted volverse, tornar Deus conhecido volver y hacer de a Dios un Dios conocido ao mundo, al mundo, terá que ter fé, necesitarás fe coragem y coraje e ousadia. y osadía. Você crê nisso? ¿Estás creyendo en eso? Eu abençoo você, Yo te bendigo para que quando você regressar à sua cidade, para que cuando vos regreses a tu ciudad, à sua família, a tu familia, você tenha atitudes, vos tengas actitudes, novas atitudes, nuevas actitudes, que vai fazer Deus respaldar o que você se dispuser a fazer. que va a ser que Dios te respalde. Eu quero orar com você. Yo quiero orar ahora por vos. Al Rey rendimos todo.